tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa última aula falamos um pouco sobre a estrutura celular, como ela é dividida, qual é a função de uma célula, a sua composição, e abordamos um pouco a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Falamos um pouco do citoplasma, do núcleo celular, de algumas organelas, né? Mas não falamos especificamente das funções de cada parte desta célula. E nesta aula de hoje nós iremos abordar um pouco da função do citoplasma. Qual é a sua função? Qual é a sua composição? O que ela armazena, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre essa estrutura que é de suma importância para o desenvolvimento também desta célula. Só recapitulando um pouco da nossa última aula, falamos um pouco sobre a questão da diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Daí eu disse para vocês que a célula procariótica ela é uma célula mais simples. A sua estrutura ela é mais simples. Então, quando analisamos, por exemplo, uma célula procariótica, vamos perceber que ela é composta por uma membrana plasmática e por um citoplasma. E tu vai ter ali uma organela chamada de ribossomos presente nesta célula. Porém, a sua estrutura é muito simples, né? É por isso que consideramos, quando estamos analisando uma célula procariótica, associamos ela justamente a bactérias, né? Que são seres vivos que têm sua composição, uma estrutura bem simples. E a célula eucariótica ela já se diferencia justamente por ser uma estrutura mais complexa, né? E aí esse tipo de célula está presente justamente em animais, seres humanos, plantas que têm uma estrutura mais detalhada. A célula eucariótica ela vai se diferenciar também da célula procariótica justamente porque na célula eucariótica possui aí uma membrana plasmática, né? E o citoplasma, e no interior desse citoplasma tu tem presente o núcleo celular. E esse núcleo celular ele é situado ali, solto, né, dentro desse citoplasma e compactado ali com uma membrana carioteca, que nós vamos chamar de membrana nuclear ou membrana carioteca, né, que vai fazer ali a compactação deste núcleo e ao mesmo tempo a comunicação de tudo que está dentro deste núcleo com tudo que está fora deste núcleo, né? Então é mais ou menos essa função da carioteca aí. A célula procariótica, por sua vez, não possui essa membrana carioteca, né? E se não possui essa membrana carioteca, se tratando ali do citoplasma, que é um líquido, né? Que é uma substância gelatinosa, né? A melhor dizendo, esse núcleo vai ficar disperso dentro desse citoplasma. Portanto, costumamos dizer aí que os seres denominados de procariontes, né? Eles não possuem o núcleo celular justamente pela ausência da membrana carioteca e esse núcleo vai ficar ali disperso dentro desse material chamado de citosol, né, dentro desse citoplasma. Uma outra coisa também importante que precisamos salientar é que o núcleo ele é o responsável por armazenar nossas informações genéticas, o DNA. Então, se o ser ele não possui o núcleo, logo tudo que está dentro desse núcleo, ou seja, esse material genético, vai ficar solto dentro do citoplasma. Então dizemos aí que os seres procariontes, ou procariotos, né, eles não possuem a membrana carioteca, por sua vez não possuem também o núcleo celular. E aí os que se encaixam neste pré-requisito aí de procarioto, né, se podemos dizer assim, é justamente as bactérias, as arqueobactérias, as cianobactérias, que são seres que têm uma estrutura bem simples, não tão complexa, e por sua vez são seres também denominados de seres unicelulares, ou seja, seres que só possuem apenas uma única célula. Os seres eucariontes, por sua vez, já são aqueles seres chamados de pluricelulares, né? Que possuem diversas células, uma estrutura mais complexa, mais detalhada. E é sobre essa estrutura detalhada, né, sobre esses seres pluricelulares,
eucariontes, que possui toda essa estrutura, a membrana plasmática, possui o citoplasma, possui o núcleo, que nós vamos falar nesta aula de hoje. Porque as organelas, que é o tema desta aula, são pequenos órgãos que vão estar presentes aí na sua grande maioria nestas células chamadas de células eucarióticas, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje com o tema citoplasma e organelas citoplasmáticas. Então, alunos, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, falando sobre citoplasma. E na nossa aula da semana passada, disse para vocês que então essa célula vai ser composta aí por uma membrana plasmática, por um núcleo, e entre esta membrana plasmática e esse núcleo está situado o citoplasma. E o que é o citoplasma? O citoplasma, vale ressaltar que ele é um fluido e que o conjunto da obra, né, nós vamos chamar de citoplasma. Porém, o nome deste fluido que está presente no interior deste citoplasma, nós vamos chamar de citosol ou hialoplasma. Dentro deste citosol ou dentro deste hialoplasma está armazenada aí as organelas. E o que são essas organelas? Vão ser pequenos órgãos que vão desempenhar uma função específica para o desenvolvimento desta célula. E estas organelas vão estar em volta de uma organela maior que elas, chamada de núcleo ou núcleo celular, tá bom? Então o citoplasma vai ser o conjunto de tudo isto aí, das organelas, do citosol e de todo esse aparato aí celular que está situado no interior deste citoplasma. Então, a membrana plasmática e o núcleo, eles vão ali estar situado dentro desse citoplasma. A membrana plasmática na parte externa, né, que vai delimitar essa célula, e o núcleo que vai estar situado ali no interior mesmo do citoplasma. Então, essa membrana plasmática vai estar em volta deste citoplasma, e vale ressaltar que, como o citoplasma ele é um fluido viscoso, né, parece um gel, a sua aparência, ele vai estar ali compactado justamente por esta membrana plasmática. É ela que vai delimitar e que vai compactar este citoplasma. E dentro deste citoplasma tem aí o núcleo. O núcleo, ele é considerado a maior organela presente no citoplasma. Porém, o núcleo, ele vai se diferenciar das demais organelas justamente porque ele vai possuir uma membrana própria, chamada de membrana carioteca, que é aquela membrana que só está presente nos seres eucariotos, tá bom? Este núcleo, ele vai armazenar todo o material genético, tá? Chamado de DNA. E armazena também o RNA, que é o ácido ribonucleico, responsável por fazer a síntese de proteínas. Então, o material genético, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, é o significado da sigla DNA, tá bom? Ele é o responsável por armazenar todas as nossas informações genéticas que vieram através do nosso pai e da nossa mãe. Ele armazena. Essas informações genéticas vão estar nas nossas células através de códigos. Estes códigos vão ser lidos pelo RNA, que vai capturar as informações que o DNA está carregando e que vai passar a produzir as proteínas de acordo com aquela informação específica que o DNA carrega. Então, um está ligado ao outro e esses dois ácidos aí estão presentes no núcleo. Depois nós vamos ter uma aula específica de ácidos nucleicos para sabermos aí como é que funciona cada um no seu cada qual aí, tá bom, gente? Não devemos esquecer que nas células procariontes, tá?
típicas das bactérias, das arquibactérias, das cianobactérias. Elas não possuem o núcleo, justamente porque não possui a membrana carioteca. Então, se não possui a membrana carioteca e o citoplasma ele é um fluido, né? O que é que vai acontecer? Tudo que está situado dentro deste núcleo vai ficar solto dentro deste citoplasma por conta da ausência da membrana carioteca. Então, nesta imagem aí, como vocês podem ver, temos uma célula, né? Mas na parte externa tem aí a membrana celular, chamada de membrana plasmática. No interior desta célula, tu vai ter em azul o citoplasma, né? Esse fluido, esse líquido chamado de citosol. E aí, dentro desse citoplasma, vamos ter diversos compartimentos. E esses pequenos compartimentos aí, nós vamos chamar de organelas. Então, temos aí os centríolos, os ribossomos, o retículo endoplasmático, liso e rugoso, o mitocôndrias. Então, nós vamos falar já sobre estas organelas. E ali, no outro canto, tem o núcleo celular, que é a organela que eu acabei de explicar para vocês, que vai armazenar as informações genéticas. Olha uma outra imagem aí, ilustrando, né, como é que funciona ou como é que se organiza esta célula, o interior desta célula. Ali aquela parte, né, esférica é o núcleo celular, ao redor deste núcleo aí as organelas citoplasmáticas. Então as organelas vão ser pequenas estruturas desempenhando uma função especializada, específica. O interior de nossas células, principalmente o citoplasma, funciona como se fosse uma cidade. Vou dar esse exemplo aqui para vocês compreenderem melhor. Imagine aí, uma cidade ela tem uma certa organização. Então, tu tem ali uma prefeitura, tu tem um correio, tu tem um banco, tu tem escolas. Todas essas instituições estão ali desempenhando uma função específica para a manutenção das atividades desta cidade. Então, cada um ali vai tendo uma função para que essa cidade fique bem organizada e mantenha suas atividades. A mesma coisa é as células. As células elas vão possuir estruturas que vão desempenhando ali, a cada momento, uma função específica para a manutenção das atividades desta célula e para que ela se organize, tá bom? E é sobre essas estruturas que nós vamos falar agora. Uma delas é o mitocôndrias. O mitocôndrias ela é uma organela que é responsável por fazer a respiração celular. A respiração celular não quer dizer aqui que nossas células vão estar respirando, fazendo esse processo de respiração pulmonar como fazemos, né? Inspiramos oxigênio e expiramos o CO2. Não é nada disso. A respiração celular vai ser o quê? As células vão capturar as proteínas, os carboidratos, os lipídios que estavam presentes no alimento que ingerimos e que chegou até as nossas células pelos nossos vasos sanguíneos. Eles capturam essas proteínas, vai fazer a quebra dessas proteínas e retirar uma energia chamada de energia ATP, que foi produzido pela quebra dessas proteínas, pela quebra da glicose, pela quebra dos lipídios que estavam presentes aí no alimento que ingerimos. Então ela vai converter, o mitocôndrias converte, a sua função é converter essas proteínas em energia, e o nome dessa energia gerada por essa troca aí é a energia ATP. Nós vamos ter também uma aula específica que vamos falar um pouco sobre a respiração celular. Uma outra organela aí citoplasmática é o peroxomos. O peroxomos ela tem uma função bem simples, que vai ser o armazenamento de enzimas que vão catalisar o peróxido de hidrogênio, ou seja, ela vai produzir uma enzima chamada de catálase. Essa catálase ela vai fazer o quê? A quebra da água oxigenada. Nossas células elas vão produzir constantemente água oxigenada, que tem uma fórmula molecular aí bem simples, H2O2. Então observe que diferentemente aí da água da fórmula molecular da água comum que estamos acostumados a ver, né? H2O, ela vai possuir, essa fórmula molecular vai possuir uma molécula a mais de oxigênio. Então essa água vai ficar oxigenada. E quem é que vai fazer a quebra
a quebra desta água oxigenada dentro das nossas células, o peroxisomos, que vai produzir essa enzima catálase, né, que vai fazer a quebra para que esta água não venha, de certa forma, danificar as estruturas celulares. Tá bom, pessoal? Uma outra organela importante aí é o lisossomos. Qual é a função dos lisossomos? Eu disse para vocês que os nossos órgãos, eles desempenham uma função específica, né? E temos lá um órgão chamado de estômago, que ele desempenha a função de fazer a digestão do alimento que ingerimos. O lisossomos é uma organela que é muito parecida com o nosso estômago. Só que a diferença, né, é o tamanho, claro, e o local específico de cada uma, né? O lisossomos é uma organela que está aí presente no interior desse citoplasma e que vai fazer, ou que vai produzir enzimas, que vai quebrar, digerir tudo aquilo ali no meio intracelular que não tem mais funções específicas, né? Ou que já foi algum tipo de estrutura utilizada em outras atividades metabólicas e que agora não está tendo mais nenhuma atividade. Aí ela vai digerir. Então, o lisossomos, a sua principal função é justamente essa: fazer a digestão de tudo aquilo ali do meio intracelular que não tem mais uma função específica. Digestão celular, tá bom? O lisossomos que vai desempenhar. O ribossomos, que é uma outra organela importante, vale ressaltar que aí vocês estão vendo duas imagens, uma imagem, desculpa, e que nesta imagem tem uma parte roxa e uma parte amarelada. Ali não é o ribossomos, tá? Ali é uma outra estrutura que vamos falar já já, porém o ribossomos são esses pequenos fragmentos que estão aderidos aí a essa estrutura maior. O ribossomos são organelas, são diversas organelas aí, né, que vão produzir diversas proteínas. Então, sua principal função é a produção de proteínas. E uma coisa importante também, é que a única organela que vai estar presente tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas, tá? Então, essa organela aí está presente nos dois tipos de células. Uma outra coisa importante é que ela vai produzir diversas proteínas e que essas proteínas vão estar ali associadas ao interior desta célula, tá bom? O complexo de Golgi é uma organela responsável pelo empacotamento de substâncias, de proteínas que vão ser produzidas no interior desta célula. Tudo que é produzido no interior desta célula vai sair de dentro desta célula para fora, graças ao complexo de Golgi, que vai empacotar todas essas substâncias, que vai se aderir à membrana plasmática e que vai mandar para fora desta célula. Uma outra organela aqui importante é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é dividido aí no granuloso, né, chamado de rugoso, e o retículo endoplasmático não granuloso, chamado de liso. O granuloso é esse mais roxo que vocês estão vendo. E o não granuloso, liso, né, é esse mais amarelado que vocês estão vendo. O rugoso tem uma função de fazer a síntese de proteínas. Então, assim como o ribossomos, o retículo endoplasmático rugoso também produz proteína, também faz síntese de proteínas, tá bom? O retículo endoplasmático liso, o não granuloso, que é esse mais amarelado que vocês estão vendo, ele já tem uma função diferente, que é fazer a produção de lipídios, de gordura. Então, ele vai fazer a síntese de gordura no meio intracelular. Então, um faz a produção de proteínas e o outro faz a produção de lipídios, de gordura. Os vacúolos é uma organela específica e que muitas das vezes está presente aí mais em plantas, né, e vegetais, porque ele vai armazenar, a sua principal função é armazenar substâncias e fazer a regulação osmótica. O que é a regulação osmótica? É o processo de nossa célula, ela produz muita água e ao mesmo tempo ela recebe muita água do meio extracelular. Então, quem é que vai fazer esse controle desse aumento, né, dessa diminuição de água? O vacúolos, que faz esse processo aí de controle da água que é produzida no meio intracelular e da água que está vindo de fora da célula. Então,
para que as nossas células não vão morrer por conta, né, de muita água, nem de pouca água, graças a essa organela aí, vacúolos, né, que vai fazer esse processo de regulação osmótica, regulação do controle, né, da água que entra e que sai. O cloroplastos é uma organela específica de algas e de plantas. Por quê? Ela tem essa coloração aí verde e ela armazena esse cloroplastos, ela produz uma substância que é chamada de clorofila. E a clorofila, ela dá a coloração de plantas. Entendeu? Então, a sua principal função aí, o cloroplastos, é justamente produzir essa substância, a clorofila, né, que vai dar essa coloração aí às plantas. Uma outra função específica do cloroplastos é que ela ajuda no processo de fotossíntese, né, aquele processo onde as plantas capturam a luz solar e converte em energia para a sua própria sobrevivência. Então, essa organela aí participa desse processo todo. E o citoplasma, ele tem um citoesqueleto, né? Assim como o nosso corpo tem o esqueleto, né, que faz a sustentação, a nossa movimentação, o citoplasma também vai ter esse citoesqueleto. E a sua função é justamente essa, é um conjunto de fibras, né, de microtúbulos, de túbulos, que vai fazer o quê? A sustentação da sustentação e a movimentação desse citoplasma e destas organelas. Então, o citoesqueleto tem essa principal função. Uma outra organela aí citoplasmática importante é os centríolos. Os centríolos nós vamos estudar ela bastante na nossa aula de mitose e de meiose, que é a divisão celular. Os centríolos são organelas que vão ajudar no processo quando a célula vai se dividir, tanto por mitose quanto por meiose. Mas nesse primeiro momento é que peguem que os centríolos é uma organela que vai ajudar no processo de divisão celular, de mitose e de meiose. Então, essa foi a nossa aula.